Esse vídeo vai sair uma merda. Tá um vazamento de áudio triste aqui do lado. Mas, né, na verdade hoje eu tava querendo gravar música. Pra ser sério, cantar, alguma coisa, né? Mas aí, né, como é que eu vou cantar, né, com isso aí, né, vazando? Ia ficar uma porcaria. Mas ao mesmo tempo eu tava querendo também gravar alguma coisa referente a esse assuntinho aí que tá, assim, querendo dar uma de Digo, né, de Diguinho, né, que costuma deixar, né, para falar sobre os assuntos já depois que meio que dá um tempinho, passa para ver se a galera meio que esquece, né, ou sei lá o que. Ou então para não parecer que tá pegando hype ou coisa desse tipo. Enfim, de fato, né? Mas o assunto é adultização. E vamos ser sérios, amigo. Esse assunto é interessante pra caramba. Porque, tipo, eu cheguei a fazer, né, um vídeo curto, né, falando, né, desses shorts, né, falando um pouquinho, né, da questão do o erro no vídeo do Felca. E o erro do vídeo do Felca não é o vídeo do Felca nem o próprio Felca, e sim, né, a cama tá uma bagunça. Deixa eu esconder um pouquinho. Né, mas assim, o grande erro aqui não é o vídeo do Felca em si, né? Mas nem o próprio Felca, né? E as informações que ele passa são muito boas, mas sim algumas coisinhas, né? Que a turma poder, por exemplo, prenderam, né? O Ítalo Santos, por exemplo, né? E o esposo dele. Mas vai ficar só nisso, né? Vai ficar só na prisão daqueles que ficaram mais na cara, né? Vamos pegar. É isso que muitas vezes acontece, na verdade, se você analisar bem. Muitas vezes a nossa sociedade ela requer, né, o tiradentes, requer o cabra que vai ficar com a corda no pescoço, requer aquele que vai pagar, né? De pato. É parecido com quando teve aquele lance lá do mensalão, que pelo menos 3 só pagaram o pato, né? O Roberto Jefferson, o Zé Disseu. Roberto Jefferson, inclusive, foi delator, então, tipo, ele pagou o pato por ser delator. José Disseu pagou o pato porque, né, era o sucessor de Lula, a possibilidade de ser o sucessor de Lula, e era o que mais estavam querendo mesmo caçar a cabeça. E o Pedro Correia, porque alguém tinha que dançar a mais só pra poder, né, ninguém ficar triste porque o resto virou pizza e continuou lá no mandato, né? Só algum tempo depois, Joaquim Barbosa decidiu prender mais alguns, mas aí a essa altura do campeonato virou piada, né? Já tinha virado piada o Paranauê todinho, enfim. Brasil, um país de todos, né? E o Marco Valério, né? Que foi o carinha que supostamente deu dinheiro para geral, depois tava lá na Lava Jato também. Só na Lava Jato, se não me engano, é que foram prender o maluco. Então, essa altura, até cabelo já tinha arranjado. Tem um avião passando, velho. Meu Deus. Lembrei agora do One Gameplay. Meu amigo, porque tem um avião gigante no meio. Não é no meio da pista, mas passando aqui em cima. Bom. A despeito de tudo isso, voltando ao foco, né, da adultização, não adianta a gente só pegar o Ítalo Santos, né, pra Judas, né, ver a Camilinha, né, que ele adotou, sei lá o que danado é o caso ali com aquela menina, né, lá choramingando e dizendo coitadinho dele, né, não sei o que, e ao mesmo tempo, né, vendo, né, que outros cenários, né, no Brasil tá cada vez mais caótico, muito por conta, né, de fato, né, das escolhas horrorosas que o brasileiro sempre fez dentro da política e da incapacidade do brasileiro de largar essa dependência de político, de ter, né, realmente uma resposta do povo, acordar e parar de viver, né, nesse sistema colonialista que a gente sempre foi e que continua sendo, né, porque, né, chegar ao ponto de ter gente que acredita mesmo que um governante de uma nação que sempre foi, né, conhecida pelo seu aspecto colonialista, né, pelo seu aspecto imperialista, estaria preocupada em qualquer coisa que fosse, né, para o bem desse país, você deve estar de brincadeira comigo, né? Mas enfim,
voltando, né, novamente para o foco, a ideia da adultização é interessante de se falar. Eu estava conversando com alguns alunos meus, até com pessoas, né, assim, que eu conheço, como a gente foi muito... A gente nem se dá conta, né, o quão a gente foi infantil pra caramba, né. Gente, há não muito tempo atrás, aqui em Pernambuco, o mundo conheceu uma tal, né, os brasileiros conheceram uma tal de MC Loma e a Gêmeas Lacração. E, gente, deixa eu só até ver aqui pra confirmar, porque eu não, pra ser sincero, nunca fui muito fã mesmo, né, e não, então nunca parei pra reparar, né. MC Loma e a Gêmeas Lacração. A Paloma Roberta Silva Santos, né, nasceu em 2002, né, e ela estourou em 2018, né, com envolvimento. Deixa eu ver aqui, fazer as contas aqui. 2012, ela tinha 10 anos. 2018, 16. Talvez até 15, porque ela faz aniversário no dia 29 de outubro. E envolvimento estourou no dia 21 de janeiro. Ou seja, ela tinha 15 anos de idade, minha gente. E as primas, né, dela, né, Marielle e Mirella Santos, né, como eram gêmeas, né, então aqui só tá Mirella Santos aqui no Wikipedia. Essa já era maior, é de 99 ela. Fazer os contos aqui, não, ela tinha 17 por aí, né? Bom, ela e a irmã, né, tinham 17. Bom, de toda forma era um menor de idade, mas, né, era aquela história era menor de idade, mas não era tão menor, né? Na verdade elas não são primas não, né? Agora que eu vejo, não tem realmente não, mas são grandes amigas, enfim, é como se fosse irmã, sei lá, enfim. Que se ferre, velho. Bom, o fato é que a gente tolerou isso e achou bonito, engraçado, divertido pra caramba, né? Quer dizer, eu nunca gostei, né? Eu sempre achei engraçado, talvez, mas ridículo ao mesmo tempo. E baixo, né? E ao mesmo tempo eu ficava... Quando eu soube que a MC Loma tinha 15 anos, já naquela época eu ficava assim, meu irmão, a gente tá cada vez mais aceitando de boa, né? As pessoas menor de idade, né? Porque idade de tolerância é 16 e mesmo assim é errado, passa. A legislação brasileira é uma porcaria em aceitar esse tipo de absurdo, de consentimento uma pinóia, né? Eu sei que a gente tem que parar, sabe? Eu sei que eu, por exemplo, em falar de experiência minha, eu tive, né, quando eu tinha 29 para 30 anos de idade, eu namorei com uma menina de 18 para 19 anos. E muita gente já dizia que eu me chamava de pedófilo. Detalhe, a menina era mal de idade, né? Mas assim, achavam baixo o fato da distância ser de 11 anos de idade, né? Bom, cada um com seus pensamentos, mas de fato, né, eu entendo quem achasse isso ridículo, mas eu acho mais ridículo ainda quem se mete na vida dos outros desse jeito. Porém, por outro lado, se ela fosse menor e quando ela começou a gostar de mim, ela era menor de idade, sinceramente eu não quis nada com ela nesse período. E hoje em dia, sinceramente, eu não namoraria com uma pessoa com uma distância tão longa. E se fosse uma distância longa assim, ao menos eu teria a decência de que ela tivesse pelo menos mais de 20 e pouco de idade, né? Com um pouco mais de maturidade, não querendo usar isso como argumento para querer meter o pau na minha ex, de forma alguma, mas aqui o assunto não é ela, né, na história, e sim de mim, que também não era muito maduro nesse período, vamos ser sérios. Eu acho que às vezes eu penso que eu nem sou ainda, mas a questão é que muitas vezes a gente tá brincando, né, com a idade das pessoas. Isso sempre foi meio que tolerado. Agora, quando é o contrário, né, mais velha, com o caba mais novo, sempre tem o estranhamento é maior. O etarismo bate mais na curva, né, nesses casos aí, né.
estranho isso. Mas enfim, né? Sempre foi assim, a sociedade acha de boa, né? Um homem. Porque antigamente os homens namoravam com mulheres mais novas. Porque muitos dizem que José já era viúvo, né? O que criou Jesus Cristo já era viúvo, já tinha mais de 30 e Maria era uma adolescente. Né, muitos calculam que era um adolescente, porque era muito comum naquela época isso. Entre os indígenas as meninas vê se casa cedo. Meu irmão, eu não sou indígena, né? Mas eu não dane-se o antigamente, meu filho. Dane-se o que outras sociedades fazem ou deixam de fazer. Eu tô aqui, eu tô num outro período e eu não posso achar engraçado, tolerável ou de boa esse tipo de coisa, né? Eu não consigo, sinceramente me dói às vezes na alma, porque eu sei que existem dentro da cultura que hoje em dia eu como professor trabalho, na sexualização muito precoce, e me preocupa isso, sinceramente, né? Lógico que aqui eu não vou citar casos que eu conheço ou que eu deixo de conhecer, porque isso daí é uma falta de respeito, né? Obviamente, e de ética, né? Engraçado que a música aqui, justamente que tá tocando gostou novinha, ironicamente. Não sei se vai vazar no vídeo, mas aí, ó. Sabe essa ideia da novinha? Pra quem não sabe, vem de uma paradinha de uma música que dizia, né? Que é das novinhas que eu quero. Passou dos 16, é coroa e eu não quero. Ironicamente, 16 anos é justamente a idade de consentimento. Ou seja, nem a idade de consentimento esses nojentos respeitam. Ou seja, a sexualidade precoce, que não é pela música, não é pelo ritmo musical, é pela cultura baixa que existe dentro, né, do nosso país, que acha isso bom. Porque não é só no funk carioca, não é só no brega funk, isso daí existe no sertanejo, isso existe no rock, meu amigo, né? Eu já vi música de rock, né, que tipo Milambe do Raimundos, Zé Vetim como é o nome do Winger, né, dos anos 80, que aliás, anos 80, os caras do glam, e tinha muito caso de group, e até hoje é um mistério, né, sobre algumas bandas aí que teve um rolo aí meio complicado, né, com a possibilidade de, né, enfim, né, ou até mesmo uma certa banda aí antiga, bem antiga, que pegou, né, uma música dos Beatles e transformou em menininha linda, né? Faça-me o favor, deixa essa boneca e vem brincar de amor. Isso é muito suspeito, cara, né? E isso é dos anos 60, do tempo da Jovem Guarda. Então, tipo, você vê que isso é algo recorrente dentro da cultura nacional e que a gente acha bonito, acha de boa e deixa passar, deixa fazer, né? Laissez-faire, né? Mas o laissez-faire da cultura, não que eu quero, não sou a favor de censura. A cultura, quiser falar, cantarolar o que quiser, isso é um pessoal de cada um, mas sinceramente eu acho que a gente deveria repensar por que isso é normal dentro da nossa cultura, por que isso é tolerável, sabe? Acho que a gente deveria, né, rever nossos conceitos. Não tô aqui apregoando boicote, não tô aqui apregoando largar mão de certas coisas, porque a gente é necessário às vezes até conhecer para poder saber o porquê que é ruim ou o porquê que é bom. Mas ao mesmo tempo é analisar, né? Reanalisar o que a gente tem dado valor. Porque às vezes aqui que a gente tem dado valor já reflete no todo, no resultado final. E o resultado final a gente tá vendo aí. A sociedade cada vez mais sexualizada e ao mesmo tempo, né? E que o TikTok facilita mais ainda essas coisas, a ilusão, né, pela fama, e aí aparecem casos como, por exemplo, de uma influenciadora aí, que eu me esqueci o nome dela e sinceramente eu nem sei se eu quero lembrar, mas que ficou esperando chegar aos 18 anos para poder fazer o OnlyFans dela. Literalmente, a mina já fazia conteúdos de cunho sensual quando era menor de idade, e se envolvendo com gente que já fazia coisas de cunho além do sensual, né, que já assim, o que faz com que a gente fique até com medo de que ela já tenha investe em alguns conteúdos até pré, né? E lembre-se, né, quando a gente parar pra pensar que né, por muito tempo a turma meteu pau, né, na Xuxa por conta daquele filme, né, do amor
Estranho Amor, porque era a Xuxa, né, que estava lá naquela situação, né, com um menino menor de idade, que de fato deve ser repudiado, mas a própria Xuxa repudia isso, né, do que ela fez, e ela fez por pressão, né, do namorado, não que isso seja justificativa na época, né, mas veja só, o namorado era o Pelé, que estranho, né, mas ao mesmo tempo, o ator Mirim, anos mais tarde, foi convidado por uma produtora pornográfica para fazer um filme pornô de nome parecido ou sei lá o que, com o intuito de querer, né, olha só, se promover naquela fama do passado, né, como quem diz assim, o cara era um garanhão desde criança. Olha aí, novamente aquela ideia, né, do o menino pegou, né, a mais velha. Agora é engraçado, na mesma época, né, Luciana Vendramini posa para Playboy com 16 anos de idade. 16 anos de idade, quando já era proibido um negócio desse. Eu acho que se algum dia foi permitido, eu acho que nunca foi, né? E a capa dela, que ela foi Playboy de capa, foi uma das mais vendidas daquela época. E as pessoas já sabiam que ela era menor, ou boa parte sabia. Eu não sei o que dizer, sabe? E existem outros casos aí, né? Por aí afora, que se a gente for caçar, meu amigo, na história, e que vão além até do Brasil, a gente vai endoidar. Mas isso mostra bem, ilustra bem o quanto de fato a gente ainda tem tanto a evoluir mentalmente sobre isso, porque essa adultização, a internet tornou isso um pouco mais explícito, né? Um pouco mais escroto, eu diria, né? Instagram, TikToks e outros que fazem, né? Vão ficar lá, reco, achando lindo, maravilhoso, música que falam, né, sobre, né, atos sexuais usando palavras de baixo escalão, né? E da pior forma possível. E ao mesmo tempo é uma sociedade com um bocado de gente se infantilizando. É bebê reborn pra cá, é chupeta pra lá, é um bocado de macho com um marmanjo que se perder um bonequinho deles é capaz de entrar em colapso, né? Um brinquedo, sei lá o que. Eu coleciono inclusive os brinquedinhos, não vou mentir, mas, né, tá aqui até minha coleção. Deixa eu só pegar aqui dois, né? Um carrinho do Hot Wheels meu. Mas, mano, se isso aqui algum dia quebrar, eu vou ficar triste, vou. Mas daí, claro, pô, eu gosto desse bagulho, isso não é claro que eu iria ficar triste. Mas daí, me senti tipo meu Deus, perdi tudo. Eu vou matar quem fez isso. Pera aí, um dia eu vou morrer, isso aqui vai ficar. Já cansei de ter dado tanto. Inclusive, eu já dei um bocado de brinquedo meu, já dei um bocado de coisa assim. Isso daí não é o fim do mundo, cara, né? Eu gosto mais disso aqui, ó, minha coleção de livros, né? Minha coleção de CDs. Isso aí sim eu dou mais valor, porque isso é muito mais adulto, né? Embora meio adulto até demais, né? Um pouquinho velho pra muita gente. Mas isso não importa, é o que eu gosto. Mas ainda assim, é bom que se tenha, né, em mente como a gente tá invertendo, né? Os valores inverteram pra caramba. Uns adultos infantis uns meninos e umas meninas cada vez mais se tornando adultizados, só que uma adultização erotizada. E que ao mesmo tempo também é estupidez, né? Manipulada. É os tal dos pastor mirim, profeta mirim, e que é cada pregação que eu, como cristão evangélico há anos, eu fico com vontade de vomitar, né, de tanta heresia, de tanta coisa absurda. É o tal do coach mirim, que isso aqui mais me perturba, porque, meu Deus, os moleques só sabe falar asneira em coisa que nem coach, até os coach eu acho que deve ter vergonha, né? E olha que os coaches falam muita asneira, né? Imagina se os coaches falam muita besteira e talvez estejam com vergonha. Eu prefiro nem imaginar o que eles. Nem quero imaginar, se você nunca acompanhou esse tipo de coach infantil, né? Ou um tal do que ficar mostrando, né? Eu lembro de um moleque que apareceu uma vez mostrando o outfit dele, né? Enfim, gente, a internet é um lugar bom para quem sabe usar, mas a gente tem realmente, sério, a gente tem que parar de tornar isso aqui, de tornar
essa cachaça aqui chamada celular, né? No pai, na mãe dos nossos filhos. Que eu nem tenho filho, mas já tô colocando nesse nível aí dessa geração que tá cada vez mais dependente disso aqui, ó. E eu sei disso, porque eu já fui muito dependente disso aqui também. Hoje em dia eu tô bem menos, graças a Deus. Eu não tô vivendo uma vida cada vez mais low profile. Meu Instagram, eu boto às vezes uma vez perdida a foto. Eu não boto mais status, mas status é porque tanto faz. Às vezes é mais pra tentar fazer até que os meus seguidores conheçam alguma coisa boa, né? Ou dos meus gostos mesmo. Mas assim, em geral, eu não gosto nem de ficar muito aparecendo mais, sabe, nesses lugares. Por quê? Porque sinceramente eu não ganho nada com isso. A maioria das pessoas não ganham. E quem ganha, tá ganhando o quê? Ganhando o dinheiro, ganhando fama, reconhecimento. Como é que se diz o termo lá que a turma de validação? Mas essa validação não vale muita coisa, cara, no fim das contas. E tipo, eu que sou um cara que sofro de depressão, sofro com meus transtornos há anos, né? O transtorno eu só tem criança, né? Mas a depressão eu nem sei de quanto tempo faz. E tipo, sinceramente, pra mim, eu não sei o que torna tão valioso para algumas pessoas ficar perdendo tempo tentando ser validado por isso aqui, por essas telas, por as pessoas que dão like, que dão curtida. Eu sei o quanto isso me fez mal, o quanto isso fez mal em relacionamentos meus, o quanto isso fez mal na minha mente, principalmente naquele período maldito lá de 2018, que foi o ano que mais, de 2018 a 2020, foi o período mais sinistro da minha vida. O período que eu perdi muita amizade, perdi muito contato. Teve muita gente que hoje em dia a gente voltou a ser amigo, outros a gente não tem mais tanta amizade, e outros eu não quero mais ver pintar de ouro, nem eles me verem também. E muito disso por conta, né, de motivos tão idiotas, tão patéticos. E a internet ajudou nisso, né? A separar os seres humanos, né? Destruir. E agora está servindo para destruir mais ainda a mentalidade não humana. E é isso, eu acho que essa é a minha reflexão. Desculpa, eu só falei demais. O vídeo eu tô vendo aqui ficou bem grandinho, mas eu acho necessário, assim, um pouco do que eu penso, né? Porque eu trabalho com educação tanto infantil, né, como educação de ensino médio, e aí tipo eu faço um parâmetro que, por exemplo, muitos dos jovens que hoje em dia eu dou aulas no colégio, há quase 10 anos atrás, quando eu comecei na creche, eles tinham a idade, né, de bebê, e quando eu comecei na creche, e eu fico pensando assim, meu Deus, é a mesma geração que eu comecei lá atrás. O que fizeram com essa geração, entendeu? Porque já naquela geração eu lembro que isso aqui já era algo que, essa cachaçinha aqui já era dada para as crianças nessa época. De eu ficar espantado ver um bebê conseguindo achar o vídeo no YouTube e eu às vezes catando feito um maluco e não conseguindo. Então tipo, a gente precisa rever urgentemente tudo, né? Principalmente na questão da educação, porque senão o resultado pode ser dramático e cruel, fatal e talvez irreversível à nossa sociedade, né? Que não fique só no esforço do Felca, que não fique só no esforço, sei lá, né, de legislação, porque eu acho que a legislação em si não vai funcionar tanto assim. Não que eu seja contra, né, mas assim, não acho que isso resolve plenamente, porque o que vai resolver mesmo é pai e mãe. E, sinceramente, é tanto pai naca e tanta mãe mona hoje em dia nesse mundo, que eu não sei se vai ter alguma chance de resolver. É um bocado de pai e mãe que acha até divertido o filho tá enchendo o bolso de grana e destruindo a mente deles com o TikTok, e destruindo o próprio corpo, e se preparando para quando chegar aos 18, e às vezes até antes, pois é, começar a vender por aí.